Muito bem, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom dia, irmão Pedro, bom dia a todos vocês. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja contigo, com cada um de vocês, com a sua família. Hoje é 8 de janeiro de 2022. Estamos Hoje é dando início. 9. 9 de janeiro, exato, irmão Pedro. Muito obrigado, irmão Pedro. Hoje é 9 de janeiro, estamos iniciando um novo ano, já é o 9º ano desse 2022. Cheio de surpresas, né? Mal começamos o ano, já estamos cheios de surpresas desagradáveis, né? Essa catástrofe que aconteceu ali em Minas. Eu estava ouvindo os comentários, ouvindo a reportagem, chover no YouTube, WhatsApp, comentários sobre esse assunto, e eu me debrucei com um texto do livro Eventos Sinais, onde a serva do Senhor fala que nos últimos dias Satanás iria provocar grandes catástrofes na natureza. Por trás dele, irmãos, por trás de todas essas catástrofes estaria o dedo de Satanás. Imagine, irmãos. Jesus está voltando, queridos. A gente lamenta pelas famílias que eles perderam, só foram 7 mortos até então, e vamos estar orando por essas famílias, né? Eu quero convidar aqui o meu irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão. Tudo bem com o irmão senhor? Mário. Graças a Deus, tudo bem. A irmã Lúcia também? Tá ótimo, está aqui ao meu lado. Bom dia! Bom dia, irmã Lúcia. Uma boa semana para a senhora, viu? O que é isso? Bom dia. Boa semana, irmã Lúcia. Boa semana, irmã. Boa semana, irmã Lúcia. Boa semana, é que eu estou sem aparelho auditivo. Ela está sem aparelho auditivo, tem dificuldade de ouvir. Ok, irmão Pedro, eu quero convidá-lo, senhor, a fazer a oração de abertura. Nos consagre a Deus, irmão Pedro. Convide o nosso Deus Espírito Santo para conduzir toda a nossa programação dessa manhã. Pode ser? Ok. Fica à Vamos orar, vontade. então. Fica à vontade, irmão Pedro. Grandioso e glorioso Deus, nosso Pai soberano, Criador dos céus e da terra, honrado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Pai de Amém. amor, aqui estamos mais uma vez como teus filhos, reunidos na madrugada para buscar o teu poder, para louvar o teu nome, para te engrandecer, para reconhecer a nossa necessidade da tua soberania em nossa vida, Pai. Estende a tua mão misericordiosa sobre cada um de nós, para que alcancemos o objetivo que buscamos cada madrugada, de ser batizado, ser ungido pelo Espírito Santo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos falhos, Pai, mas queremos que a tua vontade e o teu querer prevaleça na vida de cada um de nós, para que sejamos o sal, sejamos a luz, sejamos uma bênção, Senhor, para a tua santa causa. Abençoa esta família da madrugada, e unidos cada vez mais, possamos dar as mãos num grande abraço, para sermos os instrumentos em tuas mãos, para termos grandes alegrias de vermos almas preciosas rendendo-se aos teus pés, unindo-se a nós e preparando-nos a todos para a breve volta de Jesus. Capacita-nos, ó Pai, supre as nossas deficiências para que possamos alcançar a bênção que buscamos para a honra e glória do teu santo nome. Entregamos em tuas mãos a liderança deste encontro e rogamos pelas famílias atingidas por essas tragédias que têm envolvido a humanidade. Aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, lá na Bahia, em Itabuna, ó Deus, quanto de teus filhos foram atingidos, que a tua misericórdia, que a tua mão poderosa esteja sobre cada família, sobre cada um deles. Amém. Aceita-nos, meu Pai, e dá-nos a bênção que buscamos nesta manhã, nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Pedro. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, ok? Amém. A partir desse momento, vamos estar fechando os áudios. Apenas alguns amigos terão a oportunidade de falar.
quando forem convidados, ok? Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos falar com Deus através desse hino muito bonito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês na tela. Pronto. Lá. Amém, queridos. É necessário ter comunhão intensa com Deus, falar com Deus em oração. É uma necessidade, né? Assim como eu tenho necessidade de comer, de beber, nós temos necessidade de falar com Deus. É um prazer falar com Deus. Uma bênção, né? É uma alegria falar com Deus. E por falar nisso, eu quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração a partir desse momento. Muito bem, voltamos, né? Eu tive a alegria, pastor Robson, de estar aqui com a nossa irmã
Inês, lá do Amapá, aquela cidadezinha que o nome é de uma tartaruga pequena, Tartarugalzinho, eu acho que é esse o nome. É lá do Amapá, irmã Inês, tem vivido um drama complicado, uma luta, viu, irmãos? Ore pela nossa irmã Inês, também pela nossa irmã Selma lá de Tocantins, né? E tive também com a alegria de ter conosco o irmão Márcio Azevedo, que está gripado. O irmão Márcio está aí com a gripe. Eu recomendo que vocês usem as máscaras de vocês, tá bom? Fiquem todos com suas máscaras aí, porque o Márcio está gripado. Irmãos, nas suas orações, apresente aí a nossa irmã Selma. Ela tem um filho adolescente que está perdendo o interesse pela igreja, pelo evangelho. E ore pelo casamento dela, que o esposo resolveu sair de casa e ela está confiando na misericórdia de Deus que pode restaurar o seu casamento. Ok? Deixa eu limpar meu óculos aqui que embaçou, irmãos. E também ore pela nossa irmã, a irmã Inês, lá do Amapá, irmãos. Também está vivendo o drama de filhos afastados. Ficou viúva e agora está vivendo esse drama de ver os filhos se afastando da igreja, dos caminhos de Deus. Nas suas orações, interceda pela nossa irmã Inês, ok? Muito bem, queridos, vamos entrar no tema dessa madrugada. Estamos já na quinta fase, né? Na quinta sessão desse estudo que estamos tendo, já nos aproximando do final. E hoje vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo e comunhão. Por isso que nós cantamos o hino Falar com Deus, porque está relacionado a esse tema. Eu quero saudar aqui meu querido irmão Robson. Robson, Deus te abençoe. Semana que vem estaremos ali celebrando o novo nascimento do Carlos e o pastor Robson terá o privilégio de batizar o nosso irmão Carlos. Ele não está aqui hoje na live porque o aparelho dele deu problema, viu? Ele não conseguiu acessar, mas ele está orando por nós. Então, de hoje a 8, estaremos voltando aqui, né, do encerramento com uma alma ganha para Jesus, que é o nosso irmão Carlos ali, Carlos Alberto. Vamos lá, queridos. Você querendo dar a sua participação, levanta a sua mão, tá bom? Levante sua mão para que a gente possa liberar o áudio para que você participe, dê a sua opinião também, que é muito importante, tá certo? Querendo participar, amigo, você não tem dificuldade nenhuma. Só levantar a mão que a gente vai liberar o áudio para que você também participe e dê a sua contribuição, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pastor Robson, o tema dessa madrugada fala sobre comunhão, o Espírito Santo e a comunhão. Tem alguma coisa faltando aí, né, Pastor Robson? O batismo do Espírito Santo ele é uma experiência necessária para que nós cristãos, todos que são cristãos, que quer tornar-se como Jesus, tanto na vida pessoal quanto no ministério. E através do batismo do Espírito Santo, Pastor Robson, Jesus ele vive mais plenamente na vida do crente, na vida do cristão. E como resultado desse contexto íntima, né? Dessa conexão íntima com Jesus, o crente, aquele que busca, né? Ele começará a experimentar grandes vitórias sobre o pecado e irá desenvolver a mais significativa relação possível com Cristo. E também é essencial para o cristão entendermos que entender e experimentar a relação entre o batismo do Espírito Santo e essa genuína comunhão cristã com Cristo. Embora tenhamos recebido o batismo do Espírito Santo, nós não iremos crescer espiritualmente como Deus pretende, sem uma comunhão significativa, mútua e dependente com outros crentes cheios do Espírito. Então, tornar-se cheio do Espírito e ficar isolado, independente de outros cristãos cheios do Espírito, não vai somente dificultar o nosso crescimento espiritual, mas pode levar à perda
da plenitude da presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque nós não somos uma ilha, né, pastor Robson? Não tem como você receber o Espírito Santo e se isolar. Fazer que nem aqueles... como é que chama aquelas pessoas que saem para... Ermitão, não é isso, pastor Robson? Pessoa que se isola. Eremitas. Eremita. Os eremitas. É assim que funciona, né, pastor Robson? Exato, Mário. Aqui o pastor Dennis Smith ele chama a atenção, né, da necessidade da comunhão com os outros crentes, né? Então, nós fomos chamados para viver em comunidade. Nós, quando estudamos sobre os pequenos grupos, aprendemos que todos nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, né? Não só com os da igreja, como com outros de fora também, até para testemunhar para eles, né? E levá-los ao conhecimento de Jesus. Então, é muito importante que a gente participe, né, desses encontros, desta comunhão. Ele continua dizendo aqui que as denominações baseadas na Bíblia, incluindo nós, adventistas do Espírito Santo, adventistas do sétimo dia, né, nós temos uma tendência a ser muito intelectuais em nossa religião. Nós conhecemos muitas verdades vitais da Bíblia, né? Nossos esforços evangelísticos são focados nas verdades que nos separam de outras denominações. Portanto, muitos dos que escolhem se tornar membros da igreja o fazem por causa dessas verdades, né? Mas algo que tem perturbado é a debilidade geral dos adventistas do sétimo dia na área da comunhão cristã, ou seja, nós temos uma vantagem de ter um conhecimento, né, racional, intelectual das verdades da Bíblia, mas temos uma deficiência na questão dos relacionamentos, né? Ele diz aqui que nós, em geral, nós somos um grupo de crentes bem independentes, né? E precisamos, é claro que é preciso ter um pouco de independência, né? Precisamos de um espírito um pouco independente para nos tornar um sétimo dia, né? Porque escolher guardar o sábado, o sétimo dia, nos separa da maioria dos outros cristãos, né? Mas nós sabemos que a relação cristã é uma relação de interdependência. Ele diz aqui, eu tenho lido frequentemente a descrição dos crentes após o dia de Pentecostes, e diz lá, Atos 2:42, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele diz assim, eu sabia que nós estávamos certos como igreja quando viemos à doutrina. No entanto, quando nós viemos à comunhão, não nos saímos tão bem. Tenho observado que a maioria dos adventistas são pessoas que trabalham duro para prover sua família e fazer o melhor para atender ao culto da manhã de sábado. A maioria dos cultos são um pouco formais, com pouca ou nenhuma interação entre os crentes. Consequentemente, a comunhão usual consiste em calorosas saudações antes e depois da igreja. Então, a maioria volta para os seus lares e retorna à igreja no sábado seguinte. É interessante, Maria, essa questão da falta de sociabilidade, não é? Quando a gente participa de um grupo pequeno, como é o meu caso aqui em Nordestina, nós temos um grupo com 14 membros batizados, né? É um grupo pequeno, mas um grupo pequeno tem essa vantagem de a gente ter mais interação, né? Nós temos mais ligação uns com os outros, estamos juntos mais vezes na semana, não só nos cultos da igreja. Ontem à tarde mesmo nós fomos estudar a Bíblia com algumas famílias e foi a galera toda, né? Fomos 2 carros aí para visitar as famílias aqui na zona rural. Nós fomos dar estudos bíblicos e foi uma turma boa, né? E então a gente faz aquele grupão e assim a gente tem a oportunidade de estar juntos mais vezes e de ter uma interação maior com os membros da igreja, né? Logo, como na igreja somos um grupo pequeno, a nossa classe da Escola Sabatina é uma classe só. Então, a gente faz aquele círculo ali na igreja e todo mundo participa. Então, a gente tem uma interação realmente maior quando fazemos parte de um grupo pequeno. Quando você está numa igreja grande, uma igreja com 200, 300 membros, aí você já tem mais dificuldade. E, às vezes, você está numa igreja grande que você nem conhece o povo. Então, que ele chama a atenção de que não há muita interação, às vezes, na igreja, o povo se encontra ali, sábado, feliz sábado para cá, feliz sábado para lá, mas fora dali, acabou, só vai ver os irmãos de novo no próximo sábado. Quando a gente mora num lugar pequeno,
como é meu caso aqui, eu acredito que o caso aí de Márcio, o pessoal de Cachoeirinha, que mora numa comunidade menor, então a gente se encontra na rua, a gente vai na feira, vai no mercado, está encontrando os irmãos, né? Ao longo da semana a gente passa um pelo outro ali, então tem mais contato com esses irmãos. Ele diz assim, muitas de nossas igrejas têm um encontro de oração no meio da semana, que usualmente consiste numa apresentação bíblica feita pelo pastor e um tempo de oração. No entanto, a maioria dos membros de nossas igrejas sente que estão muito ocupados ou muito cansados para participar desse culto no meio de semana. Essa é outra realidade. As igrejas no culto de quarta-feira, irmãos, alguns é um deserto, né? Você chega lá, uma igreja de 200 membros, você chega na igreja na quarta-feira tem 20, tem 15, né? Então as pessoas geralmente não vão, as pessoas elas chegam do trabalho cansadas e não têm disposição, né? Elas não Pastor sentem a Robson, necessidade. Eu lembro me quando permita, trabalhava em Salvador. pastor, me permita Diga, interromper. Mário. Deixa eu falar. Isso que o senhor está falando aí é uma grande realidade. Aqui no nosso grupo, tem uma irmã que eu posso falar isso à vontade aqui, porque ela não vai me deixar mentir só. Mas veja, tem uma irmã que é chamada Cris, da igreja de Santa Maria. A igreja Mentir hoje da só. Santa Maria é uma igreja muito bonita, é uma das mais bonitas aqui do nosso distrito. Mas antes era um lugar assim, né, Cris? Não era lá, sabe? Era um barracão mesmo. E um dia, pastor Robson, eu fui pregar no culto de domingo. Acho que foi domingo. Foi domingo. Me ajuda aí, Cris. E quando eu cheguei na igreja, eu estava indo. Foi um domingo, sim, foi domingo. Eu estava indo para a igreja e passamos por várias outras denominações. E todas as igrejas que eu passei, as igrejas estavam cheias, pastor Robson. Muita gente. Aquilo foi me animando, me animando. Cris vai lembrar disso. Quando eu cheguei na igreja de Santa Maria, só tinha 2 irmãos lá. Sabe quem? A irmã Cris e a irmã Eremita. Uma deu as boas-vindas, a outra cantou, a outra orou e eu preguei. Culto de domingo, irmãos. E não era uma igreja com 10, 20 membros, não. Tinha uma quantidade boa, acho que era 30, 40 membros na época. E só tinha 2 irmãos na igreja, domingo. Quando eu cheguei lá que eu vi aquela igreja, eu fiquei espantado. Aliás, tinha uma outra pessoa que era o pastor. E quando eu cheguei na igreja, o pastor, olha, você veio pregar aqui? O pastor se levantou, foi embora. Eu fiquei sem entender nada. Tu lembra disso, Cris? Eu falei assim, meu Deus do céu, o pastor não gostou não de ver 2 irmãos aqui, foi embora. Mas há uma dificuldade. Lembra disso, Cris? Você estava cantando, deu as boas-vindas, depois a irmã Eremita orou, e aí eu preguei para 2 irmãos e irmãs. É como se a igreja estivesse cheia. Eu preguei com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com o mesmo, sabe? Eu fui para pregar a palavra. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, esse é um problema que, conforme nós estamos estudando nessa manhã, que é uma realidade dura. Eu fico, às vezes, pastor Robson, tudo bem que alguns estudam quarta-feira, mas os irmãos que não estudam, que não trabalham, estão fazendo o quê que não vão para a igreja quarta-feira? Não vão para a igreja domingo? Às vezes eu fico intrigado. Temos aqui alguns irmãos que talvez estejam pouco tempo aqui, né? Nós temos aqui o Flávio, e outros irmãos que estão. Irmãos, eu pergunto, é assim a sua igreja? Essa questão de comunhão, pastor Robson, é muito complicado. Já que chegou o pastor Robson, eu É verdade. fui visitar uma igreja adventista, não vou citar o nome do lugar, nem aonde ela, só a igreja adventista, que eu entrei e saí sem receber um bom dia. Entrei, não fui recepcionado, e já foi o contrário de outras que os irmãos me recepcionaram bem, né, carinho, água, aquela coisa, toda hora vinha alguém perguntar sobre... Já teve lugares, pastor Robson, e não era uma igreja pequena, foi uma igreja realmente assim de pelo menos 80 ou 90 membros, ou 100 membros. Entrei e saí sem ninguém me dar um bom dia naquele sábado. E não estava só, estava eu e minha esposa. E a gente foi comentando quando a gente saiu de lá, que eles fizeram, eu não volto mais nessa igreja. Porque, irmãos, foi simplesmente, ninguém se comunicou conosco. Esse é um problema sério, né, pastor Robson?
Olha, Mário, eu já tive a alegria de ir em igrejas bem diferentes, viu? E eu queria citar, porque às vezes a gente fica lembrando só dos maus exemplos, É né? Mas verdade, eu é tenho um bom verdade. exemplo para citar. Eu já fui a algumas igrejas, eu já fui a algumas igrejas que realmente dá prazer de você chegar. Eu me lembro de uma igreja, nós fomos fazer uma semana de oração em Paulo Afonso, né? E eu me lembro bem da igreja central de Paulo Afonso, uma igreja muito receptiva. Não sei hoje como está, mas na época que eu fui a Paulo Afonso, né, ali na igreja de Paulo Afonso, você chegava, a igreja estava com muita gente, a igreja bem cheia. Você tinha uma recepção muito simpática, umas 3 ou 4 pessoas ficavam na porta, recebendo as pessoas que chegavam com um sorriso no rosto e davam um abraço nas pessoas. E eu me lembro que tinha um irmão lá, um galego, que eu não lembro o nome dele, né? Que ele chegou assim, quando eu fui entrando na igreja, ele disse: irmão, o senhor já recebeu um abraço hoje? Eu disse: já. Ele disse: e um beijo? Eu disse: ainda não. Ele disse: pois vai receber um agora. Né? E ele me abraçou e me deu um beijo. Então, veja, tem, tem alguns lugares em que você tem irmãos realmente muito simpáticos. Né? Já fui em igreja que os irmãos, quando você chega, é uma festa e o povo levanta e vem falar com você e todo mundo fala com quem está chegando. Agora, infelizmente, realmente nós temos algumas outras igrejas que têm uma realidade diferente, onde há uma indiferença muito grande e igrejas em que ficam vazias realmente, principalmente nos cultos de domingo e de quarta-feira e até sábado, Mário. Tem igrejas que sábado, se você chegar antes das 10 horas, você encontra a igreja vazia, o povo só chega de 10 horas em diante. Verdade. Eu acredito que muitas pessoas não têm a presença na igreja, a participação na adoração como prioridade na vida. Não é? Eu sou adventista há 36 anos, irmãos. 36 anos. Eu nunca gostei de perder culto. Eu só perco culto, irmão, se não tiver jeito de estar lá. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Santana, Mário, você trabalhou na Santana, eu também trabalhei. Quando eu trabalhava na Santana, eu trabalhava ali em Salvador, na Piedade, né? E eu saía da loja já mais de 7 horas da noite. Eu nem ia para casa, irmãos. Eu não ia para casa, porque se eu fosse, eu morava no subúrbio de Salvador, então se eu saísse para ir para casa, eu não chegava em tempo de ir para a igreja. Então o que é que eu fazia? Como eu trabalhava ali perto da Igreja Central de Salvador, eu saía da loja Santana, ali na Piedade, e já ia direto ali para Joana Angélica, ali onde ficava a Igreja Central, na Rua do Carro, ali em frente ao fórum. Eu, eu ia para lá e assistia o culto na Igreja Central. Depois do culto é que eu pegava o ônibus e ia para casa. Eu nunca gostei de perder. Eu cansei de chegar cansado em casa quando eu morava aqui em Rômulo Campos. Eu trabalhava o dia todo levando cadeira, carregando terra, carregando animal. Eu trabalhava o dia, às vezes chegava em casa quebrado, cansado, me jogava lá no chão. Eu dizia: minha filha, eu acho que hoje eu não vou para a igreja. Eu estou aqui só o caco. Né? Mas na minha mente sempre vinha uma mensagem assim: bom, quem quer que eu vá para a igreja e quem quer que eu não vá para a igreja? A minha pergunta sempre era essa. Eu sempre fui assim. Eu pensava assim: bom, é a vontade de quem que eu esteja na igreja adorando, louvando o Senhor, buscando a sua presença, orando com os irmãos? É a vontade de quem? Eu dizia para mim, eu respondia: é a vontade de Deus. E quem é que está interessado em que eu não vá para a igreja, para não ouvir a mensagem, para não orar com meus irmãos, para não estar em comunhão? É Satanás. Então, entre fazer a vontade do diabo e a vontade de Deus, olha, deixa eu ir tomar banho e ir para a igreja. E eu dava um pinote e já me arrumava e pegava a família e a gente ia para a igreja. Porque eu sempre tive na minha mente o seguinte: Deus quer que eu esteja na sua casa. Não é? O salmista Davi diz que mais vale um dia nos atos do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000. Então, é melhor estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, mesmo chegando cansado. Não é? Às vezes, a gente toma um banho frio, renova ali as forças e vai para o culto, vai adorar, vai cantar louvores ao Senhor, vai encontrar com os irmãos, vai compartilhar da bênção, vai fazer os seus pedidos, vai agradecer. Então, a comunhão, ela é muito importante, né? E ele diz assim, olha, ele diz assim,
eu tenho sentido com frequência, como igreja, né, adventista do sétimo dia, a comunhão deveria exercer um papel mais importante do que ela exerce hoje, né? E nos próximos devocionais, os próximos 7, nós vamos estudar exatamente sobre isso. Por que cristãos cheios do Espírito devem entrar em estreita comunhão com outros que também são cheios do Espírito, se quiserem crescer na plenitude de Cristo e estar prontos para o seu retorno. Irmãos, é o seguinte, quando eu fui morar em Capim Grosso, eu fui pastor em Capim Grosso, passei 4 anos em Capim Grosso. Capim Grosso é uma cidade da Bahia que tem um número de adventistas expressivo, né, em relação à população geral. Vocês sentirem o drama, é uma cidade pequena, com 20 e poucos mil habitantes, tem 3 distritos lá, 3 distritos dentro dessa cidade. Então, é uma cidade com bastante adventista, muitos adventistas na cidade, muitos comerciantes da cidade são adventistas, pessoas de projeção dentro da comunidade local. E Capim Grosso é uma cidade que dificilmente você vai à rua sem encontrar com os irmãos. Todo lugar que você entra, ou tem um adventista que é o dono do estabelecimento, ou você vai encontrar os irmãos transitando na rua, para lá e para cá. Então, você andou na rua de Capim Grosso, né, você vai encontrar adventista na rua, porque tem muito adventista na cidade. E alguém me perguntou se não incomodava. Olha a pergunta que um irmão me fez. Se não incomodava, toda hora que está saindo na rua, encontrar irmão. Veja, eu não acho nenhum incômodo. Eu não acho nenhum incômodo encontrar irmão na rua. Pelo contrário, irmãos, é uma alegria. É uma Quando eu vou nos alegria. lugares que eu encontro um adventista, irmão, para mim é uma alegria tremenda, entendeu? Eu me lembro que quando eu fui para a Conferência Geral dos Estados Unidos, eu ficava olhando nos transportes para ver se no local não identificava algum irmão ali que estava também ali. Quando eu vou para os lugares, eu fico procurando adventista, procuro algum símbolo, procuro alguma coisa, e é uma alegria. Eu me lembro quando eu fui ao Rio de Janeiro, uma irmã me localizou e estava eu e minha família chegando ali para subir lá para o Pão de Açúcar, e quando eu vi alguém gritar, Pastor Robson, Pastor Robson, e A internet do gritando de lá, uma irmã lá de São José do Jacuípe, me deu alegria, né? Uma alegria. Então, não entendo como tem irmãos que não têm prazer de encontrar os irmãos, né? Eu tenho maior alegria, eu estou ansioso para chegar sexta-feira, para encontrar esse povo aí, né? no Então, a gente encontro. tem que ter esse prazer de estar junto, irmão. Com certeza. Pastor Robson, o senhor falou aí, eu me lembrei de uma situação que eu vivi também. Essa questão de recepcionar bem, isso acontece também em muitas igrejas, é verdade, sim. Tem algumas que você entra, ninguém nota, você entrou invisível, saiu invisível, mas tem outras. Por sinal, a primeira vez que eu visitei a igreja adventista, eu falo, já falei aqui, eu fui recepcionado por 2 pessoas extraordinárias, Angélica Damasceno e Dora Ney. A recepção dessas 2 meninas, nossa, me cativou. A alegria, a atenção da igreja. Eu fui para um evento na Chapada Diamantina, eu trabalhava na CEDEL, eu era motorista da CEDEL, e teve um evento cultural do Estado na Chapada Diamantina, na cidade de Utinga, ali na Chapada. E o carro que eu levei, a Topic que eu fui dirigindo, a maioria das pessoas que estavam ali eram homossexuais. Pense, amigo, no clima dentro desse carro. Eu digo, meu Deus, o senhor me botou aonde mesmo? Que situação. Umas conversas sem pé, sem cabeça, o som ligado, que eu botei, aí eu aumentei o volume do som. Aí eles começaram a se incomodar. Disse, olha, vocês estão incomodados com o louvor e vocês acham que eu estou como com a conversa de vocês? Eu preciso respeitar vocês, mas vocês precisam me respeitar também. Foi que eles se acalmaram, aquela coisa. Não era isso que eu ia falar, não. Mas quando eu cheguei na cidade, irmãos, se no meu carro já tinha alguns, quando eu cheguei na cidade, parecia um zoológico. Eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Que situação. A cidade era um evento do Estado, pastor Robson. Veio gente de vários lugares da Bahia. E para onde você olhava, tinha esse tipo de pessoas. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Me botaram em um colégio, para dormir em um colégio. Quando eu cheguei no colégio, que eu entrei numa sala, eu digo, não vou dormir aqui não. De jeito nenhum.
Você faz ideia do que estava acontecendo naquela sala, né? Eu falei, meu Deus, não, Senhor, eu vou procurar a tua igreja. Aqui tem que ter uma igreja tua. Vou procurar. E saí procurando, deixei o carro e saí andando, a cidade fervilhando de gente. Eu entrei em rua, em subi em rua, não sabia quem era da cidade, quem não era. E eu falei, Senhor, me leva para a tua casa. Eu não vou dormir nesse colégio, não vou ficar nessa bagafuzeira aqui, não. Me ajude, eu preciso encontrar teu povo aqui. Isso eu andei, disse, Senhor, não tem igreja adventista aqui, não é possível. Eu falei, Senhor, onde é que está a tua igreja aqui, Senhor? Teu povo tem que estar aqui. E aí, pastor, eu subi uma ladeira, quando eu cheguei lá em cima, no topo da ladeira, que eu fui descendo, estava lá embaixo, assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, eu saí correndo. Isso já era 9h pouca da noite. Parecia que eu tinha anos que eu estava longe de casa. E desci correndo, eufórico. Poxa, aqui tem uma Igreja Adventista. Aí do lado, assim, eu parei e perguntei assim, moça, boa noite, tudo bem? Olha, eu sou Mário, eu sou de Camaçari, está tendo um evento aqui na cidade. Ela fez, eu já vi, tem muita gente aqui na cidade, de fora e tal. O pessoal sentado na calçada, do lado da igreja. Eu falei, moça, eu sou membro desta igreja. Eu estava com uma carta de recomendação. Quando você viaja para uma outra cidade, eu sempre levo uma carta de recomendação. Eu falei, olha, eu sou membro da igreja adventista. A senhora conhece alguém dessa igreja, o ancião, o diácono? Eu falei ancião, diácono, mas nem sabia se ela... Eu queria, por gentileza, se a senhora me indicasse alguém que congregue nessa igreja. Quem a senhora sabe? Ela fez, eu conheço sim, meu filho. Ô, moça, me ajude, então me diga. Eu não quero dormir no colégio. Eu expliquei a situação. Ela fez, olha, eu sou esposa do ancião dessa igreja. Irmãos, eu fiquei uma semana na casa dessa irmã, comendo do bom e do melhor, dormindo numa cama aconchegante. Não participei de um dia do evento. Todos os dias, pastor Robson, a gente saiu, foi para um lugar conhecer. Também eu preguei no sábado, na quarta e no domingo. Tiraram o couro. Mas veja, irmãos, é isso que faz a família adventista. É a minha casa, são meus irmãos. Aonde eles estiverem, eu estou em casa. Tem que ter essa comunhão. E fui muito bem recebido, pastor Robson. É como o senhor falou agora há pouco. Essa comunhão precisa haver entre nós, irmãos, como adventista. Eu fico feliz quando eu chego no lugar que eu encontro adventista. Eu fico com uma alegria tremenda, pastor. Eu fico que nem, sabe, criança quando ganha um pirulito. Eu fico feliz. Eu fico que nem o senhor também, pastor. Eu fico assim, eufórico. Poxa, tem um adventista aqui, a gente conversa e tal. Isso é muito importante para a comunhão, para o nosso relacionamento com Deus. Não é isso, pastor Robson? O senhor se sente assim também? Com certeza, Mário. A gente... Veja, eu até ia falar também A sua internet está oscilando bastante hoje, pastor. Temos também aqui o pastor Edson conosco, viu? Pastor Edson, bom dia, seja bem-vindo, viu? Não falou nada até agora. né? A quem você precisa amar, a quem você precisa perdoar. Então, nós somos colocados nesse contexto de comunidade, né, exatamente para desenvolver o nosso caráter, irmão. Um caráter semelhante ao de Cristo, tá certo? Cristo, quando quis revelar a Deus, não ficou lá do céu dizendo Deus é assim, não. Ele veio se misturar conosco aqui, ele veio sofrer na pele, não é? Os efeitos do pecado sobre o ser humano, ele sofreu na pele, mas ele se relacionou com pessoas de todo tipo, né? E principalmente com os irmãos da fé. E é interessante, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver também Paulo falando sobre os irmãos da fé, e ele sofreu com muitos irmãos, não é brincadeira não, tem uns irmãos que são complicados também, irmão. Irmão não só traz alegria não, também traz problema, traz dificuldade, mas Deus nos coloca nesse contexto, para que o nosso caráter seja desenvolvido, para que o Espírito Santo realmente nos modele, nos use, nos abençoe e abençoe outras pessoas através de nós, tá certo? Então, Deus nos chama para estarmos, afinal de contas, o sal da terra, que somos nós, tem que se misturar a massa para poder fazer, cumprir o seu papel, não é? Ele tem que se misturar. Então, a gente precisa estar ali junto, estar em comunhão. Agora, ele chama atenção de maneira especial a comunhão com outras pessoas que são também cheias do Espírito. Então, isso, louvado seja Deus, a gente tem procurado fazer aqui na madrugada, é uma bênção esse encontro aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos com um grupo de pessoas, não é um grupo grande,
é um grupo pequeno, nós estamos agora com 53 pontos aqui, né? 53 pontos de aparelhos conectados. Esse grupo é um grupo diferente. Por quê? Porque esse é um grupo que tem uma preocupação. Esse é um grupo que tem um foco em comum, né? Nós estamos todos aqui buscando o poder do Espírito Santo. Um grupo que está preocupado em buscar o poder do Espírito Santo. Um grupo que está preocupado em se preparar para a volta de Jesus. Um grupo que está preocupado em salvar pessoas. Um grupo Amém. preocupado em fazer a vontade de Deus. Um grupo preocupado em viver em íntima comunhão com Jesus. E esse grupo é importante para fortalecer um ao outro, irmãos. Amém. Sabe? Isso aqui é uma bênção. E olha que nós temos culto todos os dias. Essa igreja, irmãos, é maravilhosa. Porque aqui o culto é todo dia. Não tem negócio de uma vez por semana, não. Não é só no sábado, não. Aqui é o culto, é todo dia tem culto. Todo dia tem culto, toda semana tem vigília. Qual é a igreja que você conhece que é assim? Eu não conheço nenhuma outra igreja igual a essa, irmão. Também não, pastor. Essa é a melhor Também igreja não conheço, que eu participei. A melhor igreja que eu participei. Olha, essa é a melhor igreja. Essa igreja tem 2 pastores. Olha, tem vários anciãos, um bocado de líder. Essa igreja reúne todo dia, ela cultua todo dia, Amém. ela ora todo dia, ela tem vigília toda semana, tá entendendo? Tem a bênção. Entendeu? Isso é lá da igreja primitiva. Lá diz que eles reuniam todo dia também. Não tinha negócio de um culto 3 vezes na semana, não. Era todos os dias estavam na comunhão, no partir do pão, nas orações, estavam juntos lá. Então, irmãos, comunhão, isso é muito importante. Nós precisamos disso. Amém, pastor Robson. Bem lembrado. Me deixou muito feliz, pastor Robson, essa sua fala final. Interessante, pastor. Irmão Pedro, Mário, está querendo falar. Pois não. Deixa eu só comentar aqui, irmão Pedro, rapidinho. Veja só, pastor Robson, e tem um detalhe dessa igreja da madrugada. A Angélica chama de igreja da madrugada. É uma igreja que se reúne no horário completamente diferente dos cultos tradicionais, convencionais. Não é? Não é um culto das 19 às 20 ou das 20 às 21. É 4 horas da manhã. E no sábado, esse grupo se reúne das 5 às 6 e depois vai para uma igreja. Esse povo gosta de culto. Essa comunhão é muito boa. Gosta de igreja. Gosta de igreja, gosta de estar com na igreja. Certeza, com certeza. É um grupo especial. Louvado seja Deus por isso. Irmão Pedro, por gentileza. Olha, eu sempre digo, viu, Mário? Pode falar. Irmão Pedro aqui, só dizer, eu sempre digo que eu sou igrejeiro, irmão. Eu sou igrejeiro, viu? Eu vou para a igreja, você vê o seguinte, eu vou para a igreja quando eu vou para o culto na igreja, se os irmãos ficarem depois, terminam o culto, eu só saio no lixo, só saio com... E meu, pastor. Irmão Pedro, abra seu áudio, irmão Pedro. Cadê irmão Pedro? Ele está tendo dificuldade para abrir o áudio. Irmã Lúcia, socorre aí o homem. Agora, Não, já abri. Pronto. Abri. Vê a sua participação. Eu fiz parte do pioneirismo da Igreja do Alcântara, no Rio de Janeiro, Alcântara de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e frequentei a igreja durante 10 anos. Nós íamos todos os cultos, irmão. Sábado, quarta-feira, domingo, quarta-feira, sábado, durante 10 anos, com 2 crianças, nossos 2 filhos menores. E era prazeroso ver a igreja. Eu senti alegria, prazer. Depois que nós voltamos para uma outra igreja, em Porto de Rosa, São Gonçalo também, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente conseguia, durante tanto tempo assim, com crianças menores, tomarmos 2 conduções e ainda uma caminhada a pé, mas sentimos o prazer de estar na igreja. Eu sou igrejeiro de fato e de verdade. Igual Pedro, eu sou igrejeiro. Estou com 83 anos hoje e chega quarta-feira, domingo, eu quero ir para a igreja. Não importa se faz calor, se está chovendo, eu sinto prazer em estar na igreja. A gente ia para uma igreja aqui, irmão. Obrigado, irmão Pedro. A gente ia para uma igreja aqui, pastor Robson, que eu saí de casa... Louvado seja Deus. Eu saí de casa limpo, todo bonitinho, perfumado. Quando eu chegava na igreja, estava podre de lama.
mas eu ia com muito prazer, irmão, com muita alegria. Eu chegava todo sujo, não só eu, né? Os irmãos que congregavam ali. Hoje está tudo bonitinho lá, né, Cris? Tá ali no Jaraguá, tudo asfaltado, mas antes era uma lama, era tiro para tudo que é lado, a gente se escondendo, passando, mas a gente ia com o maior prazer para a igreja de Deus. Isso é comunhão, isso nos faz sentir alegria e ir para a casa do Senhor. Não é à toa que o salmista fala o quê, pastor Robson? Me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do nosso Deus. Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E para a gente fechar, eu pergunto para você, queridos, você tem esse prazer de ir para a casa do Pai? Como é que está o seu relacionamento com a igreja, com seus irmãos, depois do culto? Irmãos, que Deus abençoe a mim e a você, para que eu e você tenhamos prazer de ir na casa do Deus eterno, de se relacionar com os irmãos, Amém. conversar com ele, bater papo, não na hora do culto, não na hora da escola sabatina, mas ali, queridos, ó, não é? É uma sensação muito boa. Que Deus abençoe, queridos. Eu quero compartilhar com você esse louvor aqui, pastor Robson, que eu achei, o senhor vai lembrar dele agora, viu? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho certeza que o pastor Robson vai lembrar dele com alegria. E a maioria dos irmãos também vão lembrar desse hino. Olha só que louvor nós encontramos aqui. Preste atenção. Bom e quão maravilhoso é os irmãos. Maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão Tão bom do seu irmão, os irmãos dê um vivam sorriso em pra ele. do seu. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E aí, pastor Robson? Amém, amém. Quanto Zilma tempo, hein? matou a saudade do PG. Esse é o hino do nosso PG aqui, Mário. É o hino do nosso PG aqui, nordestina. A irmã Zilma hoje matou a saudade aí, hein, irmã Zilma? Matou a saudade aí do PG. Que O maravilha. E o nosso pastor hino, com bom e pastor com Nelson lembrou maravilhoso. também dos tempos dele aí da Louvado seja Deus. juventude.
Ei, pastor Edson, deu para matar a saudade aí um pouquinho, né? A gente não canta mais esses hinos na igreja, né, gente? Mas, queridos, Deus abençoe a todos vocês, que nossa Aqui comunhão... a gente canta. Aqui não se canta mais não, pastor. Faz muito tempo que eu não ouço esse tipo de louvor, tá? Faz muito tempo. E olha que eu ando por aí, pastor, eu ando em muitas igrejas. Eu saio pregando sábado, domingo, quarta, semana da oração, e a gente não ouve mais esse tipo de louvor. Mas que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos una cada vez mais em comunhão, nos façam ser pessoas mais interativas, um relacionamento mais íntimo com Deus e com nossos irmãos. Está você disposto a isso? Permita que esse milagre aconteça. Lembre-se, queridos, eu oro por você. Você ora por mim, Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Que a bênção do nosso Deus esteja com todos vocês. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando assim com uma oração, pastor. Oremos então. Glórias e louvores sejam dados a ti, Senhor, nosso Deus, Deus de amor e graça e misericórdia. Estarmos nos fortalecendo mutuamente através da comunhão, não só na igreja sim, mas também em nossos lares, visitando uns aos outros, apoiando-nos nos momentos difíceis, estando nos momentos como nos momentos de dificuldade e tristeza. Ajuda-nos verdadeiramente a experimentarmos esta relação de família, ou entre nós seja sincero, verdadeiro e cada vez mais presente. Que os nossos irmãos sintam que são amados, nós também possamos nos sentir amados e possamos não só receber, mas possamos dar este amor para com aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que compartilham da mesma fé, da mesma esperança, e que assim, cheios desse amor, cheios do Espírito Santo, nós possamos, como a igreja cristã no primeiro século, dar um testemunho tão eloquente, tão poderoso, que milhares e milhares sejam levados aos pés da cruz, através do testemunho de amor da tua igreja. Fica conosco, Senhor, nos dê a tua bênção para este dia, e nos use para compartilhar este amor com outros também. Nos colocamos em tuas mãos, suplicamos estas bênçãos, em nome do nosso Pai Celestial, em nome do nosso irmão celestial, nosso Senhor, representante desta raça, que ocupa o trono do universo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Robson. Muito obrigado a todos. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Uma boa semana para vocês, um bom dia, e Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém.